Deus te valoriza. Jesus te valoriza. Amém? Abre a palavra do Senhor. Quero dar 3 referências antes de ministrar a palavra nessa noite, que fala que Jesus nos valoriza. Isaías 43:4 vai dizer que nós somos preciosos aos olhos do Senhor, que nós somos valiosos, que nós somos valorosos. Aleluia. Diz assim: visto que fosse precioso, ou valoroso, ou guardou os valores, aquilo que realmente é de valor, como amor, como paz, como família, como igreja, como Deus, os valores preciosos. Como você foi precioso aos meus olhos, também fostes honrado. E eu te amei, e assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Quero dar mais 2 referências. Lucas 15, do verso 8 ao 10, um texto que o pastor costuma falar muito. E nessa noite o Senhor veio resgatar aquilo que se perdeu. Amém? Jesus Cristo quer resgatar os valores que estão se perdendo, irmão, na sociedade. Os valores estão indo embora, mas nós vamos dar valor para aquilo que é valioso diante de Deus. Amém? Aleluia. Diz assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, ou tendo algo de valor, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varre a casa e busca com diligência até encontrar o que se perdeu? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: se alegrem comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim vos digo que existe alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e começa a guardar o que realmente é valioso ao Senhor. Amém? Alguém começa a viver pelos valores da palavra do Senhor. E agora quero ler um texto com vocês no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, uma leitura um pouco extensa. Então presta atenção, meu querido, abre teu coração para Jesus. Aleluia. Nós vamos ser valorosos como Gideão, que estava num momento de crise em toda Israel, onde muitos estavam se isolando e muitos estavam se escondendo. Ele, que a palavra do Senhor vai dizer que tinha mais de 10 funcionários. Então Gideão era um camarada de posses, irmãos. E no momento de perigo, que os filisteus queriam matar toda Israel, aquele moço valoroso, aleluia, aquele moço de valor, ele pega e improvisa e vai malhar trigo no lagar. Mas lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de espremer uva, de fazer vinho. E ele vai malhar o trigo no lagar, demonstrando o seu valor, arriscando a sua vida pelos seus empregados, arriscando a sua vida pela sua família, arriscando a sua vida pelos seus compatriotas. Mas ele estava ali entendendo o que é valor diante de Deus, amar a Deus e a sua palavra sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Isso é ser uma pessoa de valor. E ele não queria perder esse valor e vai malhar o trigo no lagar. E quando você é valoroso, você guarda os valores do Senhor, Deus envia um anjo para confirmar a bênção e te elevar a um patamar mais excelente. Amém? Aleluia. E o anjo do Senhor chega para ele e diz: varão valoroso, vai nessa tua força, que os inimigos vão se tornar na tua mão como se fosse um só homem. Eu vou te dar a vitória, porque você é um homem de valor. Aleluia. Você tem valor, Gideão. E a gente sabe que aquele moço, que era só o filho do seu pai, quando demonstrou o seu valor, venceu os medianitas, sem espada, sem canhão, sem nada. E no final dessa batalha, Deus o honrou e colocou como governador de toda Israel. Por quê? Porque ele era valoroso.
Se você aprender que você é valoroso, se você guardar os valores da palavra, eu tenho 2 focos, o Senhor tem 2 focos nessa noite. Que você aprenda a valorizar as pessoas e que você entenda que você tem valor. Amém? Aleluia. Porque se nem a gente se valoriza, quem vai nos valorizar? E será que a gente tem valor? Tem tanto valor que Jesus pagou o maior preço de todos por nós, derramando o seu sangue. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 5 vai dizer assim: e chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender ele. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se a si mesmo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Quem veio adorar o Senhor aí nessa noite? E clamando com grande voz disse: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, suplico por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem, sai desta família, sai dessa empresa, sai destes negócios, sai deste corpo, sai desta saúde, sai desta área, espírito imundo, em nome de Jesus. Aleluia. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Ele rogava muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o ex-endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram esse Deus. Aleluia. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar que Jesus saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Mas Jesus disse, porém, não lhe permitindo: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Deus de amor, Deus de bondade, em nome de Jesus, Paizinho querido, nós somos valiosos e valorosos, preciosos a Ti, como diz a Tua palavra, Pai. E nessa noite, Paizinho querido, tudo que mais nós queremos é que as pessoas, assim como na manhã, que saíram daqui com o sentimento de serem valorosos para Deus, com o sentimento de guardar os Teus valores, papai, com o sentimento, Senhor, de valorizar uns aos outros, porque o Senhor nos valoriza, Pai. Da mesma forma, Senhor, que Lucas 4:22 se cumpra nessa noite, que Mateus 10:20 se cumpra nessa noite, e a maravilha da Tua palavra seja revelada aos nossos corações. Tem pessoas aqui, Senhor, que talvez estivessem pensando até acabar com suas vidas. Tem pessoas aqui que vieram aqui, Senhor, de repente pensando: Senhor, hoje o Senhor tem que mudar e transformar a minha vida, a minha casa, a minha família, porque eu não estou suportando mais. Eu não sei qual a condição que as pessoas vieram, mas eu sei que Jesus Cristo está neste lugar para buscar e salvar todo o valor que se perdeu, papai. Em nome de Jesus, Jesus está neste lugar. Em mim não há força, mas os meus olhos estão postos em Ti, Pai. Me ajuda, que Satanás não venha roubar a palavra, que nada venha atrapalhar, mas que o Senhor tenha total liberdade para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Queridos, as pessoas, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce,
por mais que a gente faça o melhor que a gente possa fazer, não vão reconhecer o nosso devido valor. A gente tem sede que as pessoas reconheçam o nosso devido valor pelo aquilo que a gente faz. Mas tem uma frase que eu sempre repito: as pessoas não vão lembrar de você pelo que você faz, mas por como você faz elas se sentirem. Não adianta, eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você, fiz aquele outro por você, mas fez a pessoa se sentir um peso. O que é que ela vai lembrar? Que você fez ela se sentir um peso. Então é mais que fazer, é fazer a pessoa se sentir valiosa. Não adianta dar e cobrar, irmão. Consegue entender? Você tem que se entregar, você tem que dar. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque Ele nos valorizava. Ele nos valorizava. E os homens e seus espelhos mágicos nada veem além de si mesmo. E eles de repente não valorizam você, mas a palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas Deus não vai esquecer de você. Você é precioso aos olhos do Senhor. E sabe por que as pessoas não conseguem te reconhecer como você deve ser reconhecido? Porque elas nem sabem o tamanho do teu valor. Jesus pregava por parábolas, e eu gosto muito de parábolas, e eu quero compartilhar 2 parábolas nessa noite, uma no começo e uma no final. Que existia um camarada, um conselheiro, um professor muito notável, em um vilarejo, uns 200 anos atrás. E esse professor, todo mundo procurava ele, porque via virtude nos seus conselhos. Um homem de Deus, um homem sábio. E aí um dos seus alunos, se sentindo desvalorizado, foi até a casa do professor. E chegou ali, o professor estava ocupado, porque Deus sempre usa e chama pessoas ocupadas, amém? E dá um prêmio, mais ocupação ainda, aleluia. Quando você faz um trabalho, qual é o teu prêmio? Receber mais trabalho ainda, porque você está dando fruto. E ele chegou ali e falou: professor, eu me sinto muito desvalorizado. Parece que as pessoas não gostam de mim. Eu vivo ouvindo que eu não sirvo para nada, que eu não dou fruto nenhum, que não há mais esperança para mim, que não tem jeito para a minha vida. Por favor, me ajude. Eu não quero mais me sentir dessa forma. E aí o professor, sem olhar para ele, o culpadão, falou: faz o seguinte, fingindo que não estava dando valor para ele, querendo ensinar uma lição para ele, falou: faz o seguinte, pega o meu anel. Tirou um anel do dedo mínimo, colocou na mão dele e disse: pega o cavalo, vai até a cidade e vai ali e venda o meu anel, me ajude a resolver umas dívidas que eu preciso pagar, e depois eu vou ver a tua questão, para ajudar você a se sentir valorizado. E na mesma hora ele gaguejou: tá bom, já se sentindo desvalorizado. Eu vou ajudar, vou vender. Mas não aceite menos que uma moeda de ouro por esse anel. E ele vai até o mercado da cidade. Zombra do valor do anel. Isso aí não vale nem 10 moedas de cobre, quanto mais uma moeda de ouro. Eu te dou uma moeda de prata por isso aí. Um velhinho mais amável chegou e falou: filho, olha, isso aí não tem grande valor não. Eu te dou 3 moedas de prata porque eu sou misericordioso por esse anel aí. E ele sabia que existia uma condição, não podia aceitar menos que uma moeda de ouro. Então ele queria muito ter uma moeda de ouro para não ter que vender, porque nem ele acreditava no valor daquele anel. E ele volta frustrado, porque não valorizou o anel. Chega lá: professor, eu acho que você não vai poder me ajudar, que eu não consegui vender o anel, que a maior oferta foi 3 moedas de prata. Acho que ninguém sabe o verdadeiro valor. Acho que só, sei lá, um joalheiro. É isso, grande ideia. Agora você entendeu. Leva primeiro esse anel para um joalheiro, e ele vai avaliar.
e diz para ele que você precisa vender urgente. Faz isso. E ele pega, vai até a joalheria. Então depois, o joalheiro nem escuta muito ele, põe aquele anel sobre um pano branco, pega uma lupa, olha, observa, vê os detalhes do anel, pega uma balança, pesa o peso do anel, e aí ele fala: olha, como você está precisando vender urgente para pagar as dívidas do professor, então eu vou te ajudar, mas eu não posso oferecer mais do que 58 moedas de ouro por esse anel. É o que eu posso fazer agora. Se não, eu colocava aqui para vender, ia vender no mínimo por 70 moedas de ouro. E aí ele ficou empolgado: então me dá aqui esse anel. Vou correndo falar lá com o professor. E quando ele chega lá e conta tudo para o professor diz: eu sabia o valor do anel. Você consegue entender que é só um expert que sabe o verdadeiro valor que algo tem? E não existe ninguém mais expert em vida que o nosso Deus. Aleluia! Ele sabe o teu verdadeiro valor. Aleluia, Ele sabe, a ponto de dar o maior pagamento de todos. Ele disse: não existe maior amor que dar a vida por aquele que você ama, por dar a vida pelos seus amigos. Ele se entregou porque você é valoroso, amém, aleluia. O expert Deus sabe o teu valor. Onde ninguém vê possibilidade ou só probabilidade, Ele vê que realmente vai acontecer. Onde todo mundo vê um ruivinho sem força, Deus vê um rei, aleluia, um rei Davi abençoado. Onde todo mundo vê um carpinteiro, Deus vê um filho fiel que vai fazer a diferença na terra, aleluia. Onde todo mundo vê uma pessoa imunda, Deus vê uma pessoa que vai ser purificada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Ele sabe o nosso valor, aleluia. Ele sabe, Ele não vê como o homem vê. Aleluia, você tem valor para o Senhor. Fala para o irmão do lado, se tiver intimidade, põe a mão assim sobre ele, diz com amor: você tem valor. Não recebe a palavra que teu pai lançou, não recebe a palavra que tua mãe lançou, não recebe as maldições que foram lançadas, não escuta a voz deste mundo, escuta a voz de Deus dizendo: você tem valor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é disso que fala esse texto, irmão. Jesus estava vindo da outra banda do mar. O que tinha acontecido durante a madrugada toda? Eles tinham enfrentado uma tempestade. A madrugada toda eles tinham enfrentado uma tempestade, e Jesus tinha apaziguado a tempestade. Mas quando chegam de manhã no outro lado do mar, tinha passado a primeira luta. O que tem lá? Mais luta. Porque a nossa vida é assim, de glória em glória, de vitória em vitória. Hoje Deus está te dando uma vitória, de repente amanhã vai vir luta. No mundo tereis aflições. Ele não prometeu que nós não íamos ter aflições, Ele prometeu que nós íamos ter vitória, amém, aleluia. A luta vai se levantar, mas vai cair. O gigante vai te afrontar, mas ele vai ser derrubado, amém, aleluia. Ele prometeu vitória. E depois de uma noite de luta, chega amanhã, eles achando que a coisa vai suavizar, que vai tranquilizar. Chegam numa cidade chamada Gadar, onde moravam os gadarenos. Gadareno, para quem não sabe, significa a recompensa de um fim. E às vezes a gente toma tantas decisões equivocadas, que a recompensa é maligna, que a recompensa é ruim, que a recompensa é pesada, que a gente não consegue ter satisfação, que a gente não consegue ter alegria. E Jesus chega na praia com seus discípulos, se aproxima de um cemitério, e ali vem ao seu encontro um jovem, completamente tomado por um espírito imundo. Espírito é uma palavra que vem do grego e significa vontade. Quem tem o Espírito Santo tem vontade de fazer o que é santo.
Quem tem espírito imundo tem vontade de fazer o que é sujo, o que é podre, o que desagrada a Deus. O cemitério simbolizava carniça. O cemitério simbolizava pecado. E ele estava ali, sozinho, solitário. Deus faz que o solitário habite em família. Amém, irmãos? Aleluia. Mas muitas vezes tem pessoas que tomaram decisões erradas, como aquele jovem, e por isso estão solitários. Mas Deus vai fazer você viver em família de novo. Esse negócio de solidão, de isolamento, é coisa de Satanás, é coisa dos imundos. Satanás quer isolar, Jesus quer unir. Aleluia! E aquele jovem, todo atormentado, todo endemoniado, que nem as cadeias prendiam ele, nem que ninguém conseguia dominar ele, todo atribulado. Quando ele vê Jesus, ele vê a esperança de recuperar o valor perdido. E ele sai correndo ao encontro de Jesus. E o que ele faz para ser liberto, irmãos? O que ele faz para ser liberto? O que o texto vai dizer? Que ele adora Jesus. Tem alguém que quer recuperar alguma coisa nessa noite aí? Algum valor perdido nessa noite? Ele adora o Senhor. Mesmo tomado por um espírito imundo, ele adora o Senhor. Você consegue perceber que quando você, para as pessoas que já foram, ou as pessoas que estudaram sobre o assunto, você vai num terreiro de macumba, de umbanda, de quimbanda, é uma nojeira, é uma sujeira, é um fedor, é uma imundícia, porque existe um espírito de sujeira, um espírito de imundícia, um espírito do mal, um espírito de pecado. Onde Deus habita, ali há perfume, ali há bênção, ali as coisas são limpas, aí as coisas fluem. Mas onde o diabo está, ali há imundícia. Consegue perceber isso? Mas Jesus chegou naquele lugar para fazer a limpeza. Aleluia. E quando Jesus vê aquele jovem todo atribulado ali, abandonado, porque uma cidade inteira tinha abandonado ele, Jesus vê uma alma valiosa. Quando eu era criança, a gente cantava aquela música: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Só Jesus pode mensurar. E ele vê aquele jovem, e o texto vai dizer que Jesus começou a dizer: sai dele, sai dele, sai dele, sai dele. O método de Jesus é tão simples, irmão. Você vê um monte de gente inventando método por aí. É o método de Deus, o método bíblico. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O diabo só fica desesperado, porque aquele jovem começa a adorar. E quando Jesus entra, os demônios saem. Quando a pessoa se torna um adorador, as cadeias são quebradas. Conhecereis o valor, conhecereis a palavra, e ela vos libertará. E nós vemos que Jesus expulsa aquele demônio, e os demônios começam a se manifestar e dizem: por favor, esse coração agora está limpo, esse coração adorador agora está recuperando os valores. Nós não podemos mais ficar no meio da limpeza, nós queremos ir para a imundícia. Nós só podemos habitar no meio do materialismo, no meio do egoísmo, no meio do pecado, no meio da sujeira. Nos manda para aquela manada de porcos. Porco é símbolo de sujeira, sim ou não, irmãos? Símbolo de imundícia, né? Uma pessoa vai lá e faz o que não deve fazer. Ô, seu porco. É assim ou não é, irmãos? É assim. A pessoa, se chega na casa dela, está tudo uma bagunça, o que você diz? Só tem porco morando aqui. É assim ou não é, irmãos? É assim. Até a carne do porco, se você acompanhar como é que é criado um porco no chiqueiro, como é que mata, dificilmente você come. Quem já viu chiqueiro de porco aí? O negócio é feio, irmão. Longe de mim aqui voltar o tempo da lei que não pode comer. Não é isso que o pastor está falando. Amém, irmãos? Não é isso.
Mas todas as vezes que a Bíblia fala de porco, ela está falando de lugar imundo, de pecado. Não dê pérola aos imundos, aos porcos. E aí Jesus pensa: eu valorizo essa pessoa. Eu valorizo muito mais uma alma que 2.000 porcos. Com aquele jovem no meio dos sepulcros, ninguém estava preocupado. Ninguém via valor nenhum naquele jovem. Ninguém achava que tinha esperança para ele. Mas Jesus pega e manda os demônios para os porcos, cerca de 2.000 porcos. Quanto que vale um porco hoje, irmão? Cerca de R$1.000. Ou seja, 2.000 porcos, quanto em dinheiro mais ou menos valia? R$2 milhões. Mas Jesus sabe que o valor de uma alma é maior do que o mundo todo. Jesus não está nem aí para o materialismo. Jesus não está nem aí para as coisas deste mundo. Jesus não está nem aí para essas carniças, para essas coisas. Ele está preocupado com vidas, com almas, com pessoas. Ele está preocupado com você, com a tua família. Para você ele tem valor, amém? Aleluia. E ele manda aquele espírito imundo para os porcos. Os porcos ficam desesperados e se jogam um abismo abaixo. E o que acontece? Um prejuízo para a cidade de 2 milhões. Com o moço lá perdido, ninguém estava preocupado, mas com os 2 milhões que foram água abaixo, vieram correndo ver o que estava acontecendo, porque davam mais valor para as coisas do que para as pessoas. Diga assim, querido: goste de coisas. Diga mais alto: goste de coisas, ame pessoas e adore só a Deus. Mais uma vez: goste de coisas, ame pessoas e adore só a Deus. Nós temos que amar aquilo que Jesus ama. Nós temos que dar valor para aquilo que Jesus dá valor, amém, irmãos? Nós temos que ser diferente de Gadara. Vieram correndo lá ver o que tinha acontecido. Chegaram lá, ficaram preocupados só com um monte de porco que tinha ido por buraco abaixo. Ah, irmãos, quantas vezes nós judiamos do nosso filho, nós judiamos dos nossos familiares, nós somos hostis, porque nós perdemos coisas, sabendo que o mais valioso é o filho, é a esposa, é a casa, é a família, são as vidas, irmãos. Nós precisamos entender, aleluia, o verdadeiro valor de uma alma. E aquelas pessoas chegaram ali e falaram: Jesus, vai embora, nós não queremos você aqui, nós preferimos o pecado, nós preferimos a imundícia, nós preferimos os porcos, vai embora dessa cidade. Mas aquele moço ficou completamente liberto e são. Aquelas pessoas não conseguiam enxergar o valor, mas Jesus enxergava. E eles ficaram admirados que aquele homem que morava sozinho no sepulcro, aquele homem que nem ele se valorizava, por isso que ele se batia com pedras, irmãos. Por isso que ele queria se matar. Quando a pessoa quer se matar, quando a pessoa quer se cortar, quando a pessoa quer se ferir, ela não se valoriza. De repente veio alguma pessoa aqui que não está se valorizando, tomada por um espírito imundo. Mas Jesus quer encher você do Espírito Santo nessa noite. Ele quer devolver os valores que Satanás roubou de você. Ele quer fazer o que fez com aquele moço. E aquele moço, como ele foi limpo por Jesus, ele queria ter com Jesus e falou: Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus falou: não, filho, eu limpei você, eu te enchi do Espírito Santo para você voltar para os teus, para você recuperar a tua família, para você recuperar a tua casa, para você recuperar os teus sonhos, para você fazer a diferença no meio dessa sociedade, para você fazer a diferença no meio das 10 cidades. E diz a palavra do Senhor que aquele moço imundo e sem futuro agora se tornou um missionário que revolucionou aquelas 10 cidades, aleluia. É isso que Deus vai fazer conosco. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E como eu disse para vocês, eu quero terminar contando mais uma parábola. Existia um senhor que ficou viúvo, só tinha ele.
E quando ele morreu, não tinha filho para deixar herança, não tinha nada além dos seus móveis na casa. E aí a prefeitura fez um leilão. Grupo de louvor, toma posição aí. O pessoal achar que está terminando. E aí eles começaram a fazer um leilão dos seus bens. Achavam que não ia dar muita coisa. Só tinha uns armários, só tinha uma geladeira, tinha umas camas. E fizeram o leilão, não deu muita coisa, eram poucos lances. E de repente ele olha o último item do leilão e ele vê um violino velho, empoeirado, com uma corda solta, o seu arco com alguns fios do rabo de cavalo, que é feito o arco de violino, soltos. Ele fala: ó, gente, aqui tem um violino velho. Como eu não sei bem o valor, vamos começar com R$10. Quem dá R$10? Uma mão se levantou. Ninguém se interessou muito. Aí depois de quase 5 minutos, alguém disse: olha, eu dou 15. E um senhor garboso levantou e disse: olha, eu dou R$30. Como ele percebeu que ninguém ia dar mais que isso, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Vendido para o cavaleiro ali. E aí ele fala: esse violino é meu? Sim. Eu posso fazer o que eu quiser com ele? Pode. Eu gostaria de tocar para vocês. Que bom se eu soubesse tocar violino nessa hora, né? E aí ele começou a tocar o violino. E aquela melodia tão linda começou a tomar conta daquele lugar. As lágrimas começaram a descer nos rostos daquelas pessoas que estavam no leilão. Quando ele terminou, todos levantaram atônitos e aplaudiram. Nossa, como é que podia sair uma música tão linda desse violino velho, empoeirado? Ele arrumou as cordas, ele tirou o pó, ele tocou, deixou tão lindo. E tocou aquela melodia e tocou o coração daquelas pessoas. E agora ele disse: eu quero devolver para o leilão, porque toda essa renda aqui vai ser para ajudar os necessitados. Então eu vou devolver. E como vocês não sabiam o valor, eu sou um grande mestre de violino. Por isso eu toquei tão bem para vocês. Mas esse violino é de uma das marcas mais raras que existe, feito à mão. Uma raridade. E o seu valor é grandioso, mas como talvez eu acho que vocês não têm condições de comprar pelo valor que ele realmente vale, eu quero que nós comecemos com o primeiro lance de R$10 mil. Imediatamente outro falou 11 mil. Outra mão se levantou 15 mil. Outra mão se levantou 20 mil. Outra mão se levantou 25 mil. Outro se levantou e falou R$50 mil. Ele falou: agora chegou no valor que vale. Vendido para o cavaleiro ali. Tanto o anel da primeira parábola quanto este violino somos nós. As pessoas não nos valorizam. Paga a luz para mim. Os homens não nos dão valor. Às vezes o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, quanto mais próximo, mais vão nos ferir. Mas quando um grande mestre nos avalia, quando um grande mestre chega e nos vê, ele tira a nossa poeira, ele conserta tudo aquilo que tem que ser adaptado e consertado na nossa vida, ele conserta a nossa corda, ele nos afina para que estejamos no valor da palavra de Deus. Ele nos ensina a palavra e os demônios vão embora, porque a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra nos eleva para junto de Deus, a palavra nos faz nova criatura, a palavra nos transforma. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, porque a palavra é o próprio Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Verbo significa palavra.
Ele vem e nos transforma, Ele vem e nos faz de novo. Ele vem e agora toca a melodia que emociona, toca a melodia que toca corações. Ele nos faz um instrumento na sua mão. Ele faz as pessoas perceberem o nosso verdadeiro valor. Satanás tira o nosso valor, Satanás nos joga num canto, Satanás nos despreza, Satanás nos leva para a imundícia. Mas Jesus, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos restaura, Ele nos recupera, Ele nos levanta, Ele nos dá o verdadeiro valor, aleluia. Se a gente deixa o grande mestre tocar em nossa vida, se a gente deixa Ele tocar na nossa vida, se a gente deixa Ele entrar na nossa vida, se a gente permite Ele transformar a nossa vida. Essas pessoas que desceram as águas dessa noite permitiram o grande mestre trocar nas suas vidas. Elas permitiram o grande mestre fazer a grande obra, e agora delas não vai sair uma melodia de imundícia, vai sair louvor e adoração, vai sair bênção, vai profetizar vitória, vai sair poder, glória de Deus, Espírito de Deus, bênção de Deus. O passado fica para trás e um futuro glorioso e intacto está na frente, aleluia. Porque Jesus valoriza essa vida, Jesus nos valoriza, irmão. Aleluia, oh glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para ter.